Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus e nesta manhã do dia 25 de setembro, nós vamos meditar de Daniel, do capítulo 4 ao capítulo 6, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. A loucura de Nabucodonosor é o título do capítulo 4. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em sua terra, paz seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosos são as suas maravilhas. O seu reino é reino semi-eterno, sempre eterno, e o seu domínio de geração a geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa, feliz em meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando eu estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fosse introduzido na minha presença todos os sábios da Babilônia, para que fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não fizeram saber a sua interpretação. Por isso me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis a visão do sonho que eu tive. Dize-me a interpretação. Era assim a visão da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante. Havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra. As aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham nela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu. Clamando fortemente, dizia: derribai a árvore, cortai os ramos, derribai-lhe as folhas e espalhai os seus frutos. Afugente-se os animais debaixo dela e as aves nos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada no orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais e a erva do campo. Mudecer-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado um coração de animal, e passem por ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado santo, a fim de que conheçais os viventes que o Altíssimo tem o domínio sobre os reinos da terra e o reino dos homens. E o que se dá a quem quer, até mais os humildes dos homens, constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer
saber a interpretação, mas tu sabes, pois há em ti o Espírito do Deus Santo. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, os seus pensamentos turbaram-lhe. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe com o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos os que havia sustento, debaixo da qual os animais do campo se achava sombra, e cujas ramos as árvores do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e viste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até os céus, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruí, mas a cepa com raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferros e bronze, na erva do campo, seja ela molhada pelo orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais do campo, até que passe sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Será expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais no campo. Dar-te-á de comer ervas como bois, e serás molhado pelo orvalho do céu. Passar-se-á 7 tempos por cima de ti, até que reconheças, em outra versão, aqui tá, até que conheças que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que me deixasse na cepa da árvore com as raízes do teu reino, tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido do que o céu domina. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho e põe termo pela justiça em teu pecado e nas tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor ao cabo de 12 meses. Passeando pelo palácio real, a cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia em que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o rei. Será expulso de entre os homens, e a tua morada será os animais do campo, e far-se-á comer erva como bois, e passar-se-á 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens, passou a comer erva como bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que cresceram os cabelos como as penas das águias, e as suas unhas como a da ave. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, tornou-me a vir entendimento. E eu
Bendisse ao Altíssimo, louvei-o e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é semi-eterno, sempre eterno, e cujo reino é de geração a geração. Olhe que coisa extraordinária, escrita pelo próprio Nabucodonosor. Você percebeu isso aqui? Aqui ele fala na sua própria pessoa, né? Então ele mesmo escreveu esse capítulo aqui. Então ele reconheceu que do Senhor, Deus Altíssimo, provém todo o poder. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa deter a mão nem lhe dizer o que fazer. Então logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscar-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino. A mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Olha o que aconteceu com Nabucodonosor. Entrou nele um espírito de loucura. Ele teve um momento de loucura onde ele saiu como um animal do campo e por ali permaneceu, comendo capim. Era para ter colocado Nabucodonosor no hospício. Ficou doido. Mas que depoimento, que testemunho Nabucodonosor nos dá sobre a soberania do Deus eterno. Agora você está entendendo por que Deus fala meu servo Nabucodonosor? Incrível, não é? Eu fico extasiada quando eu leio esse capítulo aqui da Bíblia. Mas vamos prosseguindo. O capítulo 5 é outro episódio também, muito extraordinário, talvez até bizarro. Olha só, a escritura na parede. Aqui já não é mais Nabucodonosor. Aqui nós já vemos que é o rei Belsassar, seu filho. O rei Belsassar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsassar bebia, apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo e que estava em Jerusalém, para que neles bebessem, e o rei e os seus grandes e as suas mulheres e as suas concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados lá do templo da casa de Deus, né? Antes da destruição de Jerusalém, que estava, né, todo esse aparato lá em Jerusalém. E beberam neles o rei, seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Beberam o vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. Tinha deuses de tudo quanto era tipo lá. No mesmo instante, apareceu um dedo, isso mesmo, um dedo, de mão de homem que escrevia de frente do candelabro.
na caidura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Imagine o terror que se instaurou nessa festa. Um dedo escrevia na parede. Então se mudou o semblante do rei. Os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram. Os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzisse os encantadores dos caldeus, os feiticeiros, e falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer um que ler essa escritura e me declarar sua interpretação será vestido de púrpura. Dará uma cadeia de ouro no pescoço, ou seja, um colar, e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura e nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto, se perturbou muito o rei Beltsazar e mudou o seu semblante, os seus grandes estavam sobressaltados. Já parou para pensar o que se tornou esse banquete, essa festa do rei Beltsazar? Pois é, a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não se turbe os teus pensamentos, nem mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. É a rainha mãe, a esposa de Nabucodonosor. Já tinha presenciado tantas coisas extraordinárias no reinado do seu marido, pois vem falar isso ao filho. Esse homem, nos dias do teu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto o espírito excelente de conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltsazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele trará a interpretação. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei. E falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está sobre ti, e em ti se acha luz, inteligência e excelência em sabedoria? Acabam de ser introduzidos à minha presença sábios encantadores para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler as escrituras e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terás uma cadeia de ouro ao pescoço, e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse à presença do rei: os teus presentes fique contigo, e dá aos teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura que lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, a glória e a majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações, homens e todas as línguas tremiam e temiam diante dele, matavam a quem ele queria, a quem queria deixava a vida, a quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o espírito dele se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos do homem e o seu coração foi feito semelhante a de um animal, e a sua morada foi junto
dos monteses. Deram-lhe de comer erva como bois, e o orvalho do céu lhe molhava o corpo, até que conheceu o Deus, o Altíssimo, que este tem o domínio sobre o reino dos homens, a quem lhe constituiu sobre ele. Tu, Beltesazar, que és filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Te levantaste contra o Senhor Deus do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho nele. Além disso, deste louvor aos deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas o Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e te achastes em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltesazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem a cadeia de ouro no pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. E naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, apoderou-se do reino. Eu quero lembrar a você o sonho de Nabucodonosor. Lembra do sonho que deixou ele inquieto e que ele não quis contar a ninguém, a não ser Daniel, que fez a sua interpretação, onde a cabeça representava ele, a Babilônia, e logo em seguida da cabeça, que era de ouro puro, veio o peito e os braços, que eram de prata, que era quem? O Império Medo-Persa. Então, logo após o Império da Babilônia cair, nós temos o Império Medo-Persa. E quando o Império Medo-Persas cair, bem lá na frente na história, nós vamos ter o Império da Grécia, né, onde vai vir Alexandre o Grande. Depois, o Império Romano e, por fim, né, nós vamos ver Jesus, o rei sobre todos os reis. Então, não vou voltar a isso, é o devocional de ontem, onde nós falamos sobre essa visão da estátua, né? Então, aqui você está vendo, né, a finalização desse reinado e como foi que aconteceu com o sucessor de Nabucodonosor. E aí Daniel vai para a cova dos leões. Aí você vai falar, meu Deus, mas como o terceiro no reinado? De novo ele vai passar por essas provações, né? Pois é. Você percebeu que o contexto do livro de Daniel passa-se muitos anos. Por exemplo, finalizou o reinado de Nabucodonosor, entrou o filho dele que nem lembrava quem era Daniel. Então você está vendo o tempo que se passou de um capítulo para outro, né? Pareceu bem a Dário, então aqui já estamos no Medo-Persas, né? Estamos no império, em outro império, outro reino, né? Constituiu sobre o reino 120 sapatras que tivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, nos quais esta sapatras desse conta, para que o rei não sofresse dano. Então ele ali, né, ortogou o poder a várias pessoas para ajudar ele a administrar, né, aquele grande reinado. Então, mesmo Daniel se distinguiu dos presentes desses presidentes sapata, porque nele havia um espírito de excelência. O rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, presidentes
E os sapatras procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro ou culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca o acharemos ocasião para acusar a este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sapatras foram junto ao rei e disseram: ó rei Dário, que vive eternamente, todo presidente do reino, os prefeitos, sapatras, conselheiros, governadores, concordam em que o rei estabeleça um decreto de um firme interdito em que todo homem, por todo espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que lhe seja mudada, porque a lei dos medos e dos persas que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura do interdito, né? Ou seja, a vanglória do homem, o reconhecimento de poder. Pois é. E aí, Daniel, quando soube das escrituras que essa estava assinada, entrou para sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus, como costumava fazer. Então, naqueles homens foram junto e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante de Deus, se apresentaram a rei e falaram: olha, rei, Daniel está descumprindo a tua última ordem, né? Então responderam ao rei: esse Daniel é o dos exilados de Judá, e não faz de ti, ó rei, nem do teu interdito que assinaste ante 3 vezes ao dia faz as suas orações. Tendo o rei, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou em salvá-lo. Só que o rei Dário percebeu a astuta cilada que ele mesmo tinha caído, né? Com a sua vanglória para assinar o edito. E o rei não encontrou, claro, né? E ordenou que trouxesse Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem continuadamente serves, que ele te livre. Foi trazido a pedra, posto na boca da cova, selou-a, e o rei, com seu próprio anel e com os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumento musical, fugiu dele o sono. Chegando ele à cova, né? Imagina a aflição do rei toda noite. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso de que teu Deus, a quem tu continuas e serves, tenha podido te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não se fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira, mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, sem nenhum dano se achou nele, porque creu em seu Deus. Ordenou o rei que foram trazidos todos os homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, já os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Então o rei escreveu aos povos, às nações, aos homens, às línguas que habitavam na terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam ao Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre, o seu reino não será destruído. Olha aqui o que ele está falando, lembra da estátua?
reino eterno. E o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. E foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida, e ensina-nos, independente das circunstâncias, sermos fiéis a ti, como assim Daniel e os seus amigos o foram em meio ao exílio babilônico. Colocamos diante de ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.